Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Amém? Passando para desejar um dia de paz, de alegria, cheio do Espírito Santo de Deus. A palavra que vos trago hoje se encontra no livro de Marcos, capítulo 12, versículo 41, que vai nos dizer assim: E estando Jesus assentado defronte da arca do tesouro, observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro, e muitos ricos depositavam muito. Vindo, porém, uma pobre viúva, depositou 2 pequenas moedas que valia 5 réis. E chamando os seus discípulos, disse-lhe: Em verdade vos digo que esta pobre viúva depositou mais do que todos os que depositaram na arca do tesouro. Porque todos ali depositaram o que lhe sobrava, mas esta, da sua pobreza, depositou tudo o que tinha, todo o seu sustento. Amém, meus irmãos? Essa palavra se conta no livro de Marcos. Também a gente vai ver lá em Lucas, capítulo 21, do versículo 1 ao 4, a mesma parábola. E aqui vai nos ensinar muitas coisas, como nós devemos nos comportar diante daquilo que Deus colocou na nossa vida. A gente vai ver aqui uma multidão que estava indo levar o seu dinheiro de qualquer jeito, e a gente vai ver uma pobre viúva que deu tudo o quanto ela tinha. A palavra de Deus vai dizer: E estando Jesus assentado de frente da arca do tesouro, observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro, e muitos ricos depositavam muito. Observe que Jesus estava ali, sentado de frente à arca, observando como é que a multidão estava indo depositar o seu dinheiro. Observe que ali Jesus Cristo estava sentado, mas com a missão de ensinar os seus discípulos. Grande valor, não só os valores daquele dinheiro que aqueles ricos estavam depositando, mas como servir a Deus. Jesus Cristo não estava preocupado com a quantidade, mas sim com a qualidade de quem serve a Ele em espírito e verdade. Jesus Cristo ainda continua sentado, agora não de frente a uma arca do tesouro, mas Ele continua sentado no seu trono, porque Ele vive e reina para sempre. Eu posso associar este versículo 41 e posso abrir um parêntese e começar a pensar, além daqueles dinheiros que aqueles homens estavam depositando, que aquela multidão estava depositando. E eu posso imaginar Jesus sentado no seu alto e sublime trono, e observando as multidões indo para as igrejas, levantando suas mãos, adorando, pregando, cantando. Mas quando sai dali, começa a praticar coisas que não agradam a Deus. Eu posso imaginar também Jesus Cristo olhando e vendo como é que essas pessoas estão indo até a Ele. Estes homens que estavam aqui, esta multidão que estava aqui, lançando seus dinheiros, pensando que por muito dá, estava fazendo a coisa certa. Jesus Cristo, Ele quer aquelas pessoas que adorem a Ele
em espírito e em verdade. A Bíblia vai nos dizer que Jesus agora estava ali observando a maneira como a multidão ia. Eu posso associar este texto com aquela mulher que enfrentou uma multidão, uma mulher que estava padecendo há 12 anos. E eu sei que tinha muitas barreiras para impedir que aquela mulher chegasse até Jesus. Mas ela colocou no seu coração: se ao menos tocar na sua orla, eu serei curada. E a Bíblia diz que ela tocou, ela foi por baixo. E a Bíblia diz que naquela mesma hora, o sangue dela parou e ela foi curada. Eu posso também imaginar quando Jesus Cristo estava passando ali em Jericó e um cego começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a multidão mandando que ele ficasse calado, mandando que ele não falasse mais. E a Bíblia vai dizer que enquanto a multidão estava mandando ele ficar calado, ele gritava mais alto, ao ponto de Jesus parar e mandar chamar ele. E perguntar o que queria que ele fizesse. E ele diz: eu quero ver. E Jesus toca nos olhos e ele começa a ver. E a Bíblia vai nos dizer que ele seguiu Jesus ao caminho afora. Nós precisamos deixar de ser multidões e sermos uma bênção, um instrumento na mão de Jesus Cristo. Porque nenhum instrumento ele vai tocar sozinho. Nenhum instrumento vai estar ali no seu canto e vai dar o som. Um violão, um teclado, uma guitarra, uma bateria precisa de alguém para tocar. E nós somos os instrumentos de Jesus Cristo aqui na terra. E precisamos do toque dele, para que ele possa nos enviar, para orar, para pregar, para falar do amor dele, para as pessoas que estão aí necessitando de ouvir uma palavra. Pessoas que estão ali presos nos seus deleites, nos seus pecados, não tem força para sair, para ter uma nova vida. E precisamos, meus irmãos, ser esse instrumento nas mãos de Deus. Mas para que eu e você possa ser esse instrumento na mão dele, nós precisamos colocar em prática nas nossas vidas a palavra dele. A palavra vai nos dizer que agora Jesus estava ali sentado de frente à arca do tesouro, observando a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro. E muitos ricos depositavam muito. E eu posso imaginar Jesus Cristo no seu trono, observando a maneira que nós estamos vivendo nesta terra. Quando se levanta pessoas para nos caluniar, se levanta pessoas para desfazer, para não acreditar, quando vem a enfermidade, quando a doença bate na porta, Jesus Cristo está observando como é que nós vamos nos comportar diante de algumas situações.
Porque a gente pode ver aqui na Bíblia homens e mulheres que mesmo nas situações mais difíceis, preferiu levantar sua mão e dizer: eu sei que o meu Redentor vive e no dia certo ele se levantará para me ajudar. Pessoas que preferiu ser jogada na fornalha ardente 7 vezes mais, mas não se curvou diante daquela estalta. Um homem que preferiu ser jogado na cova do leão, mas não se curvou diante de um decreto, mas porém ele orava ao seu Deus todos os dias. Deus ainda está esperando os Daniéis, esperando os Davis, mesmo com o alto e baixo do rei Davi, mas ele foi titulado homem segundo o coração, porque ele se arrependeu do que ele fez. Deus está esperando que eu e você, meu irmão, diante das aflições que nós vivemos, diante das coisas que nós atravessamos aqui neste mundo, que nós possamos nos apegar num bom ânimo e vencer como ele venceu o mundo. A Bíblia nos diz, nos assegura que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Nós já entramos em uma luta, em uma guerra, em uma batalha com a certeza da vitória. Talvez a vitória não venha como eu e você planejou, como eu e você queríamos que viesse, mas só da gente glorificar a Deus e aceitar a boa, perfeita vontade, agradável vontade de Deus, já nos tornamos vencedores, porque queremos fazer a vontade de Deus, não as nossas vontades. Jesus Cristo estava ali, vendo aquela multidão, vindo, jogando, depositando o seu dinheiro de qualquer jeito, de qualquer maneira. Como hoje ele vê pessoas servindo a ele de qualquer maneira. E a obra de Deus não podemos fazer de qualquer jeito, relaxadamente. Temos que nos apresentar diante de Deus como obreiros que não tem nada de para se vergonhar. Temos que ser santos, separados, ser de santos como meu Pai é. Nós temos que ser separados daquilo que nos afasta da presença de Deus. E para que eu e você seja separado das imundícias que o mundo nos oferece, nós temos que ter um relacionamento, uma vida de comunhão, uma vida digna de ser chamado filho de Deus. Sabemos que é difícil, mas não é impossível. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Mas a palavra continua dizendo: e vindo, porém, uma pobre viúva, depositou 2 pequenas moedas que valia 5 réis. Jesus agora vê que no meio daquela multidão, ele observa que estava agora vindo uma viúva, uma pobre viúva, e só tinha 2 moedas, que valia 5 réis naquela época. E ela foi lá e depositou. Agora, Jesus vai aplicar este ensinamento na vida do seu discípulo
e nas nossas vidas nos tempos de hoje. Agora vem a aplicação da parábola da oferta da viúva pobre. E chamando seus discípulos, disse-lhe: em verdade vos digo que esta pobre viúva depositou mais do que todos os que depositaram na arca do tesouro. Jesus agora chama seu discípulo e agora ele vê e compara. Está vendo aquela viúva que só tinha 2 moedas? Está vendo aquela multidão que tinha mais de 2 moedas, que depositava muito dinheiro? Pois bem, aquela viúva depositou mais do que aquela multidão. Mas como nós podemos entender, como é que, trazendo para os tempos de hoje, R$5 vai valer mais do que 5.000? Se nós formos em qualquer lugar, em um mercado, e pegar um carrinho para fazer a nossa compra e tiver R$5 no bolso, aquele carrinho vai voltar quase que vazio, porque R$5 não dá para comprar muita coisa. R$5 não vai dar para comprar muitos alimentos para ficar ali um mês, uma semana dentro de casa. Mas se eu for com 5.000, eu vou comprar tudo que eu quero e até aquilo que eu não quero. Eu vou encher não só um carro, mas eu vou encher mais de um carro. E como é que eu posso entender que Jesus está dizendo: olha, aquela que depositou 2 moedas que valia 5 reis, ela depositou mais do que aqueles que depositaram mais de 2 moedas. Porque todos ali depositaram do que lhe sobrava, mas esta, da sua pobreza, depositou tudo que tinha, todo o seu sustento. Olha como Jesus chamou seu discípulo e agora vai aplicar esta passagem na vida dele. E olha, não é só porque aquela multidão depositou ali muitas moedas, mas aquela viúva, aquela pobre viúva, depositou tudo que tinha. Eu posso imaginar aquelas pessoas que estão ali em um ministério, aquelas pessoas que estão servindo a Deus de qualquer jeito, de qualquer forma, não se preocupando com os escândalos. Quando Jesus Cristo vai dizer: é inevitável que venham os escândalos, mas ai daquele qual meio venha o escândalo. E ele não está nem aí para a multidão, para a grande nuvem de testemunha. Mas tem aqueles que querem servir a Deus em espírito e verdade. E que deposita não só a sua oferta no altar, mas a sua vida. Quando vem os levantes, quando vem a perseguição, quando vem alguma pessoa que se levanta, primeiro ele respira e vê, sente até vontade de falar algo, mas não fala para não escandalizar o Evangelho. Sofre com perseguições, sofre com palavras que não vai edificar, sofre com calúnias, até no meio da igreja, dos irmãos, do ministério que participa, está fazendo aquilo ali para se amostrar.
não sabe ler, não sabe louvar, canta fora do ritmo. Mas Deus, Jesus Cristo, está no seu trono observando que aquela que mesmo fazendo sem agradar os homens, mas fazendo com coração, dando tudo, não só o financeiro, mas dando o que é de mais precioso, a sua vida, retribuindo o tal grande amor, a tal maneira que Deus nos amou, porque é assim que a Bíblia diz, que Ele nos amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todos que nele creem não pereça, mas tenha a vida eterna. Mesmo aquelas pessoas que não têm uma boa leitura, que não têm uma boa eloquência, mas que serve a Deus, que está ali firmado seus pés na rocha, que está depositando sua vida no altar, que faz o bem sem olhar para quem, mesmo as pessoas dizendo que ela é besta, que não é para fazer isso, que aquelas pessoas que estão ajudando não vai dar valor, mas ela tem um propósito no coração, é de agradar a Deus, é de retribuir aquele amor que Ele teve. E como nós podemos retribuir este amor, a não ser colocando a nossa vida no altar. Porque o altar rachado não agrada a Deus. O altar trincado não agrada a Deus. Temos que fazer um altar. E esse altar é o nosso coração, para que Ele entre, seja conosco e nós seamos com Ele. Quando Ele apareceu para Jacó em Betel e disse: olha, faça um altar, construa um altar, ofereça o sacrifício ali. Jacó agora chama sua família, chama aquele povo que estava com ele e disse: agora deitai todos os deuses estranhos, tudo que não agrada a Deus, deita aqui, se afaste. E a Bíblia diz que aquela multidão foi tirando aquelas argolas, foi pegando aquelas imagens, foi colocando ali, e ele ali fez aquele montim e colocou debaixo de uma árvore, tocou fogo, mas o altar que ele levantou agora é um altar santo. E esse altar é as nossas vidas. E esse altar é o nosso corpo, porque ele é o templo do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nós. E nós temos que limpar cada vez mais. Nós temos que estar conectado na videira. Aquele ramo que dá fruto, ele limpa mais, para que dê mais. Mas aquele que não dá, é cortado e lançado ao fogo. E nós, como servos de Deus, temos que dar fruto, temos que nos limpar. E o que é que nos limpa, meu irmão? É a palavra. Vós já está limpo pela palavra. E esta viúva aqui não tinha muito como aquela multidão, porque no versículo 41 vai dizer: observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro, e muitos ricos depositavam muito, porque
Todos ali depositavam o que sobrava, mas esta, da sua pobreza, depositou tudo que tinha, todo o seu sustento. Hoje a Bíblia nos ensina que nós temos que levar para a casa do tesouro nossos dízimos e nossas ofertas. 10% daquilo que nós ganhamos. E a oferta, o que Deus colocar no nosso coração. Mas mais importante do que isso, é a gente depositar a nossa vida no altar. A palavra de Deus diz que se nós formos ofertar e se lembrar que fez alguma coisa com o irmão, a Bíblia diz: deixe sua oferta ali no altar. Vá lá, se reconcilie com o seu irmão, volte e deposite a sua oferta, o seu dízimo. Mas às vezes nós só levamos essa passagem na parte financeira. Mas tudo que nós vamos fazer para Deus é uma oferta. Se nós vamos participar de algum ministério, estamos ali ofertando os nossos dons, os nossos talentos que Ele nos deu para a glória de Deus. Mas se a gente tiver algo contra alguém e lembrar que vai agora participar de um ministério, que vai louvar, que vai pregar, que vai ali ministrar, que vai fazer missões, se a gente não ir lá consertar, tudo aquilo vai ser em vão, porque o altar está rachado, porque o altar está trincado. Mas Jesus Cristo diz: vai lá, se reconcilie com seu irmão e volte e vá ofertar a sua vida, ofertar o que você sabe fazer de melhor para a glória de Deus, para a obra de Deus. E a palavra vai nos dizer que agora Jesus chama seu discípulo, como nos chamas hoje, para nos aplicar essa palavra na nossa vida. Que não importa a quantidade que nós vamos depositar, não importa como nós estamos servindo, o importante é que nós temos que servir a Ele com o coração limpo e puro. Porque a Bíblia vai dizer: porque ali depositado tudo que sobrava, mas esta, da sua pobreza, depositou tudo que tinha, todo o seu sustento. E eu posso também imaginar aqui, com não muito estudo, com não muito conhecimento, mas com o joelho no chão, com a vida devocional, com relacionamento com o Pai. Aí Deus usa, Deus coloca a palavra nas nossas bocas, Deus abre nosso entendimento, começa a vir uma sabedoria que muitos vão ficar espantados, porque Deus pega as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus levanta do noturno para nos exaltar, para que o nome dele seja glorificado na nossa vida. Por isso que tem muitas pessoas necessitando de uma cura, de uma palavra, de uma oração. E às vezes nós vamos lá, mas nós temos que estar contrito por Deus, para que Deus ouça, para que Deus tenha misericórdia. Porque sem Ele, nada podemos fazer. A palavra desta manhã, meus irmãos, foi para que a gente possa refletir que se a gente colocar
nosso coração na obra. Não importa o tamanho da ajuda que você vai dar. Se é 1 quilo de feijão, se é meio quilo, mas que você dê de coração para ajudar. Porque Deus está vendo tudo. Deus está observando a maneira que você está servindo a Ele. E qual é a maneira que você está servindo a Ele? Como essa multidão que depositou muito dinheiro, mas não tinha vida. Ou como essa pobre viúva que não tinha muito dinheiro, mas depositou tudo que tinha, mas tinha vida. Para Deus, para Jesus Cristo, chegar ao ponto de chamar seu discípulo e falar: em verdade vos digo que esta pobre viúva depositou mais do que todos os que depositaram na arca do tesouro, porque ela não se preocupou se ia dar 2 moedas, se ia receber 4. Ela só quis ir lá e ofertar o que ela tinha. Porque há uma promessa. Lá em Malaquias 3:10, quando ele diz: trazei todos os dízimos e oferta para a casa do tesouro, para que não falte mantimento. E depois, fazei prova de mim. Abrirei as janelas do céu e derramarei bênçãos sem medidas. Essas bênçãos podem vir em forma de um emprego, de uma cura, de uma reconciliação. As bênçãos que Deus deposita na nossa vida é de várias maneiras. Tem outra passagem que diz que não correria atrás de bênçãos. Sei que elas vão nos alcançar. Onde eu colocar a planta dos meus pés, abençoado você. Se somente eu obedecer à voz de Deus. Nós temos que obedecer, meus irmãos. Faça uma alta reflexão e veja qual é a maneira que você, que eu também, estou servindo a Deus. Amém, meus irmãos? Que o Espírito Santo de Deus possa completar o que faltou nesta mensagem. Que nós possamos, daquilo que nós temos de melhor, que é a nossa vida, depositar toda nas mãos do Senhor Jesus Cristo. Talvez para muitos, assim como naquele dia que Jesus multiplicou aqueles 5 pães e 2 peixinhos, quando ele vai dizer: o que tem aí? E um dos discípulos diz: 5 pães e 2 peixinhos. Mas a palavra vai dizer que André diz: o que é isso para muitos? Nas nossas mãos não pode ser muita coisa, mas quando a gente coloca nas mãos de Deus e Ele nos dá, a gente pode alimentar uma grande multidão com as nossas vidas restauradas. Quando a gente nos coloca nas mãos de Deus, as nossas vidas na mão de Deus, ali Deus vai fazer com que multiplique para muitos que estão aí vegetando, comendo as sobras que o mundo dá. E nós temos que alimentar a multidão, o pão vivo que desceu do céu, com a água viva que desceu do céu, saciar a multidão. Como esta viúva chegou aqui e ofertou tudo que tinha, nós temos que ofertar as nossas vidas para Deus. Amém, meus irmãos? Que o Senhor Jesus Cristo nos dê um dia abençoado. Em nome de Jesus.